Boa noite, pessoal. Prontos para mais uma videoaula minha? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ácidos e bases. Eu passei um vídeo para vocês lá na nossa sala falando sobre funções inorgânicas. Agora eu vou falar um pouco sobre ácidos e bases, que seria a sequência. Nós temos 4 funções, como o professor lá falou: ácidos, bases, sais e óxidos. São as 4 funções inorgânicas que a gente tem e as suas subdivisões, né? Então vamos lá. Ácidos, segundo Arrhenius, são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas cátion hidrogênio. O H+ será o radical funcional dos ácidos, né? No caso aqui H+, HNO3 dando H+, mais NO3-, ou HNO3 em água, né? Essa setinha aqui seria dissolvida em água, dando H3 ou mais NO3-. Beleza. Vocês já viram falar que um ácido é fraco, um ácido é forte. Nossa, esse ácido é forte, ele corrói até concreto. Esse ácido é forte, corrói o ferro. Esse ácido é forte, mas não corrói o ouro. Então existe esse conceito de ácido fraco e ácido forte. O que vem a ser isto? Um ácido forte, ele tem uma ionização completa. Então você colocou em água, ele vai se transformar, todos os cátions e os ânions vão se dissociar 100%. Então você tem o máximo de atividade, vamos dizer assim. Todas as espécies vão se dissociar. Isso é um ácido forte, tá certo? Um ácido fraco, nem todas as espécies vão se dissociar. Vai sobrar alguma coisa sem dissociação, tá certo? Você vai misturar em água, ele vai se dissolver com a água. Só que os íons não vão ser dissociados. Uma parte do ácido vai estar como ácido mesmo, sem quebrar. Então nós vamos ter, assim, quando você colocar na água, nem todo o ácido vai se transformar nisso aqui, ó, em H+. Vai ficar uma parte do ácido sem se transformar. Não é o caso do HNO3. O HNO3 é um ácido muito forte, tá? Então vamos lá os exemplos, ó. Ácidos fortes. O ácido clorídrico é um ácido que é usado para o ácido muriático, que é usado para limpa pedra. Quando você compra lá na Mustang limpa pedra, vem esse é o princípio ativo do limpa pedra. Ele consegue corroer o concreto, então ele limpa, decapa o concreto, deixando mais limpo, né? Resíduo de construção também se usa o ácido muriático. Tem que ter cuidado porque ele ataca o esmalte do piso e acaba estragando o piso, tá? Mas é um detalhe. O HNO3 também é um ácido forte, e o H2SO4. Então, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Clorídrico, acabado com hídrico, nítrico, acabado com ico, e sulfúrico, acabado com ico também. Então esses seriam os nomes deles, tá? E o ácido fraco aqui, o H2CO3, que é o ácido carbônico. Aonde tem esse ácido aqui, ó, chuva ácida pode conter ácido carbônico, que é a interação entre a água e o CO2 atmosférico, tá? Do ar, tá? Beleza. Ácidos, tipos de ácidos e nomenclaturas. Há 2 tipos de ácidos: sem oxigênio, que são os hidrácidos. HCl, não se encontra átomo de oxigênio. HBr também não tem átomo de oxigênio. Nomenclatura desses ácidos: terminação hídrico, ácido clorídrico e ácido bromídrico. Hídrico, acabado com hídrico. Não tem oxigênio, acabado com hídrico. Outro ácido com oxigênio, os oxiácidos. Nomenclatura dos oxiácidos: terminação ico ou oso. Então ele tem uma variante aqui. Ele normalmente acaba com ico, mas também existe o oso, tá? Vou falar alguns exemplos. Quando você tem o ácido sulfúrico, você tem o íon sulfato. Sulfato
acaba com ico, ato, ico, certo? Quando você tem o sulfito, o ito acaba com oso. Então, ácido sulfuroso veio do sulfito. O mesmo acontece com o nítrico, o que é o nitrato, né, o NO3, e o nitroso, que é o nitrito, o NO2, tá? Então ele tem essas duas terminações. Então você vai achar, às vezes, ácido sulfuroso. Aonde tem ácido sulfuroso? Tem ácido sulfuroso na água sulfurosa, que é aquela água lá de... Eu não sei se aqui em Ibirá tem, mas tem algumas águas térmicas que tem sulfito, que tem ácido sulfuroso na água. Ela é um pouco ácida e tem um cheiro estranho, tá? Dizem que faz bem. Bom, eu já vi, não aqui na Ibirá, mas existe sim. Águas termais aí. E o ácido nítrico e o ácido nitroso, que é o HNO2. Então você tem H2SO4, H2SO3, HNO3 e HNO2, tá certo? São esses 4 ácidos. Esse material vai estar disponível lá. Outra coisa que se fala dos ácidos é ácidos monoácidos, diácidos, triácidos, tetraácidos, que são o número de hidrogênios que eles têm. Tá? Se ele tem só um hidrogênio, ele é um monoácido. Se ele tem 2 di, você tem 3 tri e 4 tetro. Tá? Só isso aí. Nada demais. Vamos para as bases. O que são bases? Bases ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, OH-. Também chamado de oxidrila ou hidroxila, tá? Oxidrila ou hidroxila. Vocês vão ver isso em química orgânica. Vocês vão ver bastante isso aqui, tá? E tem compostos, por exemplo, o álcool tem hidroxila, mas não é uma base, tá? Função álcool, normal. Bom, mas é química orgânica é outra coisa. O OH- será então o radical funcional das bases. Por exemplo, NaOH, Na+, mais OH-. CaOH2, você vê que ele entra em parênteses aqui, porque o H só tem um negativo, tá? O cálcio ele tem 2, mais 2. Vocês lembram lá das famílias, né, do sódio e do cálcio. No cálcio ele acaba com 2s, ele tem 2 elétrons, né, para doar, então ele é mais 2 aqui. E aí você precisa de duas dessa que tem uma carga negativa, então vai ficar OH-2. Então Ca para ficar neutralizado. Ca mais 2 e 2 OH- na hora que você dissociar vai ter duas hidroxilas e um hidroxila. Seria uma monobase, uma dibase, né? Monohidroxila, dihidroxila. Então tem a mesma nomenclatura da quantidade de hidroxilas também, e que nem o ácido tem. O que é uma base forte e uma base fraca? Uma base forte é a soda. Nossa, usa soda para desentupir pia. Quando a pia está lá entupida, minha mãe pega e coloca soda na pia. Por que ela faz isso? A soda reage com a gordura da pia, forma um sabão e ela desliza mais facilmente pela tubulação, né? Essa é a ideia de usar a soda cáustica aí na tubulação, tá certo? Não sei se funciona, mas é o que se faz. Bom, ela é uma base forte, NaOH e KOH, seria hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Então normalmente a gente fala hidróxido de, o nome do metal, sódio de potássio, que é outro metal. Geralmente as bases conseguem ionizar totalmente em água. As fracas são parcialmente ionizadas. É a mesma coisa do ácido. Você vai dissolver em água, nem toda a base se dissocia. Uma parte fica sem dissociar. Então, a base forte, ela se dissocia os íons totalmente. E a base fraca, parte da base não se dissocia. Então, ela não libera todo o OH-. Então, outras liberam mais, 100%, e outras bem menos do que 100%, tá? Uma porcentagem bem menor aí que é liberada.
Nomenclatura das bases. Hidróxido de o nome do metal. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. MgOH, hidróxido de magnésio. FeOH3, hidróxido férrico. ICO. Olha de novo o ICO aqui. E FeOH2, hidróxido ferroso. Por que muda aqui? Porque o ferro ele tem dois números de oxidação. Tanto você tem o ferro no estado 3, tá? Que é o hidróxido férrico, Fe mais 3, ó, OH3, quer dizer o Fe é 3. E você tem o hidróxido ferroso, que o Fe é 2, ó, FeOH. Você precisa só de 2 aqui, então ele ficaria hidróxido férrico ou ferroso. Muitos livros e muita gente, eu até prefiro também, eu também sou um desses, eu não falo isso, eu falo assim, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido de ferro 2, que pode também, tá? Simplifica. É só você olhar a carga aqui, ó. Se é 3, você fala 3, se é 2, você fala 2. É mais fácil e é aceito aí também, tá? Pela nomenclatura normal aí das bases. Bom, finalizamos mais uma videoaula, espero que tenham gostado, né? E vamos aí aos exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem que pode me encontrar lá no horário da aula, certo? Abraço, tchau.